Olá, amigo ligado na programação da TVT e também do Canal Plural, o canal 3 da NET em São José dos Campos. Estamos começando nesse momento mais um Brasil Consciência, programa que traz a cada semana informações sobre a comunidade científica do Brasil para você. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco do trabalho de um importante centro de pesquisa que todos os dias atua na sua vida. Estamos falando do CPTEC, o Centro de Previsão do Tempo, que funciona lá em Cachoeira Paulista e que faz previsão meteorológica todos os dias para o Brasil e também para o mundo. Para conversar conosco a respeito deste assunto, hoje estaremos aqui com o Fernando Moraes, vice-presidente do nosso sindicato, realizador desse programa, e também uma novidade aqui no nosso programa, estaremos com o professor José Antônio Aravecchia, diretamente do nosso link lá com o CPTEC em Cachoeira Paulista. Tudo bem, professor? Está nos ouvindo aqui? Tudo bem, estou ouvindo perfeitamente. Tá certo, então, linkados, vamos começar o nosso programa. Nosso primeiro VT é uma apresentação do que seria o CPTEC, qual é o papel dele na comunidade científica do Brasil e por que nós devemos reverenciar o trabalho desses pesquisadores. Acompanhe no VT. Prever o tempo, o clima, a qualidade do ar e projetar os cenários futuros diante das mudanças climáticas. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, instituição do MCTI, é responsável por disponibilizar esse conhecimento científico para a sociedade. Localizado no interior de São Paulo, na cidade de Cachoeira Paulista, o CPTEC conta com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores para atender a demanda da população e prestar informações cada vez mais precisas. O CPTEC ele foi inaugurado no final de 1994 e ele veio justamente para colocar a meteorologia brasileira num outro patamar. O CPTEC é o maior centro da América Latina de previsão de tempo e de clima. O que é feito aqui hoje é referência não só no Brasil, mas no mundo. São poucos os centros que têm a capacidade que o CPTEC tem de gerar previsões, e isso se deve muito a essa interação da pesquisa com a operação. A estrutura do CPTEC é composta por equipamentos modernos para auxiliar no diagnóstico e elaboração das previsões, que são feitas a partir de dados de diversas fontes, como imagens de satélites, radares e estações meteorológicas espalhadas em todo o país. Um serviço de análise que nunca para. A gente analisa dados meteorológicos, dados climáticos, e através dessa informação que elaboramos, damos um serviço à comunidade diário, todo dia, incluindo feriados e finais de semana. Hoje estamos trabalhando com 3 escalas de previsão de tempo. Então nós temos a previsão climática, que é a previsão que vai até 3 meses, em algumas ocasiões até 6 meses. Nós vamos dizer para a próxima estação se vai ficar mais chuvoso, ou mais frio, ou mais quente, ou seco. Previsão de tempo, né, que a gente fala de algumas horas até alguns dias, previsão estendida, né, até uma semana, previsão sazonal de alguns meses e mesmo previsões climáticas, né, de décadas, séculos à frente. O CPTEC é pioneiro no modelo do sistema terrestre, conhecido como BESM, que aplica os conhecimentos científicos para a realidade brasileira, levando em conta as especificidades do país para gerar projeções sobre mudanças climáticas. O BESM é um modelo matemático do sistema terrestre. Quer dizer, é uma ferramenta, um programa de computador que nós usamos para fazer estudos e previsões do clima da Terra. Prever o El Niño, prever chuvas, prever secas prolongadas, prever o aumento de temperatura devido ao aumento de gases de efeito estufa. É o modelo brasileiro do sistema terrestre.
Na área de modelagem climática ou de modelagem do sistema terrestre, o Brasil, por meio do CPTEC, tem um grande destaque na comunidade internacional. E dentre os países em desenvolvimento, é o único, tá, que detém essa capacitação, tá, de geração de cenários futuros de clima, de mudanças climáticas e da sua regionalização, né, para a América do Sul. Tá aí esse belíssimo vídeo, um trecho do vídeo institucional do CPTEC-INPE, né? O CPTEC é um órgão vinculado ao Instituto de Pesquisas Espaciais, lá em Cachoeira Paulista, mostrando aí um pouquinho, um trechinho do documentário institucional deles, que mostra algumas das atividades que o CPTEC faz todos os dias. Vamos já começar o nosso link com o doutor José Antônio Araveca, que gentilmente nos atendeu direto lá de Cachoeira Paulista. Professor, me diga uma coisa, esse trabalho exaustivo todo dia fazendo previsão do tempo, essa rotina estressante de trabalho, ela conta com quantos profissionais? Vocês são quantos pesquisadores hoje atuando especificamente no estudo do tempo? A equipe gera operacionalmente essas previsões. Ela é composta por profissionais da área de meteorologia, que fazem a operação em 3 turnos da previsão, e também da equipe de tecnologistas que mantém o sistema supercomputacional do CPTEC funcionando para que esses meteorologistas tenham acesso a previsões atualizadas a cada ciclo de 6 horas. Então, para manter, por exemplo, uma escala, você precisa de ter pelo menos 7 profissionais. No caso, na equipe de meteorologistas operacionais, o mínimo que se pode ter são 10, porque você não pode só montar a equipe, você tem que contar com aqueles casos que alguém precisa de uma licença, alguém entra em férias. Então, são no mínimo 10 meteorologistas e mais para a parte de tecnologia da informação, para manter o supercomputador, mais 10 das equipes operacionais. A equipe de pesquisadores tem a missão de manter o sistema, em termos científicos, atualizado e também com inovações relevantes para a região brasileira, para a região da América do Sul. Aí nós temos uma divisão que elabora esse trabalho, que é a divisão de modelagem e desenvolvimento. Ela tem mais de 50 profissionais, desde assistente de pesquisa até pesquisadores sêniores. O CPTEC como um todo, ele tem na ordem de 200 pessoas que são entre colaboradores e pesquisadores efetivos e tecnologistas efetivos também, que colaboram nessa missão que é prover o Brasil, né, com as previsões de tempo e clima, e também prover essas previsões com as melhorias que a ciência permite incorporar nos modelos de previsão. Bacana, professor. Olha que interessante, Fernando. Com 200 pessoas aproximadamente, o Brasil mantém um instituto de ponta, único na América do Sul, e que oferece um serviço muito mais caro, muito mais custoso do que a própria manutenção do instituto. É um ganho para o país. Qual que dentro do cenário científico, dentro da comunidade científica, a importância que a comunidade científica dá ao Instituto, ao CPTEC? Olha, eu sempre disse que nós somos muito bons de trabalho, qualquer um que esteja no INPE ou no CTA também, no CPTEC, nós somos muito bons de trabalho, porque tem que estar lá dentro, vai lá no CPTEC, conviva com a máquina funcionando e ver o imenso esforço que é feito pelos cientistas, eles fazem ciência, pelos doutores, pelos técnicos, para manter aquilo funcionando com esse alto nível de qualidade. Por quê? Tem-se ainda déficit de pessoal, tá?
tem que trabalhar, como falou, com colaboradores, às vezes com bolsistas, tem uma relação legal que tem que ser mantida, mas o esforço é muito grande. Eu sei porque eu conheço todos os institutos do INPE, do CTA e Brasil afora. Agora, uma coisa importante, voltando a falar do marketing, nós somos ruins de marketing. Nós não divulgamos o trabalho magnífico que nós fazemos. Não podemos mostrar o imenso sacrifício que é feito, o esforço, a superação para poder fazer esse trabalho. E é feito, e muito bem feito, é reconhecido internacionalmente. Mas o nosso marketing, principalmente no Brasil, não é bem feito. As pessoas não conhecem profundamente o que é o CPTEC. Quando ele vê, hoje vai chover, amanhã vai chover, ou daqui a uma semana eu vou poder plantar soja. Ele sabe que vai poder plantar soja que ele viu na televisão. Então, nós não temos um marketing profundo de divulgação de, por exemplo, o CPTEC e de divulgação do esforço imenso que é feito. Concordo contigo, principalmente assim, se a gente for analisar outros grandes centros de pesquisa, como a NASA, por exemplo, né, o orçamento para divulgação e para informar a população sobre o que é feito é maior do que todo o orçamento da ciência e tecnologia no Brasil todo. Sem comparação. Sem comparação, Sem né? comparação. E isso que o nosso vice-presidente, o Fernando, está falando, vai ser mostrado aí ao longo do programa. Nós vamos trazer mais imagens e já vamos começar a falar um pouco melhor de como é o funcionamento do CPTEC. É o Gilvan que vai falar conosco no próximo VT. Vamos acompanhar como é que o CPTEC funciona. Essa é uma curiosidade que as pessoas têm. Como é que é possível fazer uma previsão de tempo para amanhã? Então, tudo começa no seguinte, nos dados observados. Então, no mundo todo existem as chamadas estações meteorológicas. Estão lá coletando as informações a cada hora, por exemplo, ou a cada 6 horas, algumas estações. E que as estações meteorológicas medem quanto choveu, qual é a velocidade de direção do vento, qual a temperatura, qual a umidade, etc. Nós utilizamos aviões, balões, navios nos oceanos. Né? Se você está fazendo um cruzeiro, por exemplo, o comandante do cruzeiro tem lá uma pessoa que está fazendo medidas meteorológicas. Nós coletamos todas as informações do globo todo, e aí, de posse dessas informações, que chegam aqui em tempo quase real, o que nós fazemos? Nós alimentamos um conjunto de equações matemáticas que nós chamamos de modelo. E falamos para o modelo o seguinte, olha, modelo, a situação da atmosfera nesse momento é esta. A partir dessas equações, faça o cálculo para as próximas horas ou para os próximos dias de como é que essa condição de agora vai evoluir. Colocamos isso em mapas. E aí os nossos previsores, que são meteorologistas, eles analisam esses mapas e falam assim, olha, essa frente fria está agora aqui no sul, o modelo está indicando que ela vai chegar em São Paulo daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. E com isso vai mudar a condição do tempo. Então é esse monitoramento que é feito, então, a partir dos previsores, e aí essa informação é traduzida para o público, e aí o público tem acesso ao de fato que nós temos aí na TV, por exemplo, ou no rádio, que é a condição da previsão do tempo, mesmo para os próximos dias ou mesmo para as próximas horas. Vamos pegar o Brasil. Os maiores usuários da informação meteorológica do Brasil são 2 setores. O setor de agricultura e o setor de energia. Então vamos lá, no setor de agricultura, por que ele é importante? O agricultor precisa saber, por exemplo, se vai chover hoje à tarde. Porque se chover hoje à tarde e ele for aplicar um defensivo agrícola, se chover ele perde a aplicação de defensivo agrícola. O agricultor precisa saber se vai chover amanhã, porque se ele vai, por exemplo, fazer uma colheita com o trator, de repente o terreno fica muito ruim para entrar com a máquina e fazer a colheita. O agricultor precisa saber como é que vai ficar nos próximos meses, para saber se vai chover mais, se vai chover menos, né? Para saber se ele vai ter perdas, ou até para escolher o tipo de semente que ele vai usar para plantar. Por exemplo, se vai ser mais chuvoso, uma semente mais resistente à chuva, ou se é mais seco, uma semente mais resistente a déficit de chuva, e assim por diante. Então, a agricultura, ela utiliza muito a informação meteorológica. Outro setor é o de energia. O de energia, ele utiliza tanto para o planejamento do setor, afinal de contas, a maior parte da energia gerada no Brasil
é a partir das hidrelétricas. Então precisa saber se o volume de água que estará disponível nos reservatórios é suficiente ou será suficiente para gerar energia nos próximos dias, semanas e meses. Então, isso depende, obviamente, da previsão de chuva. Terceiro setor que utiliza é a de defesa civil. A defesa civil das mais diversas escalas, desde a previsão de um evento extremo até uma previsão, por exemplo, evento extremo em geral aqui no Brasil, chuva muito intensa, ou, por exemplo, episódios de frio muito intensos, que podem, inclusive, disparam ações de defesa civil, por exemplo, para retirar pessoas que vivem nas ruas e levar para abrigos. Isso são ações de defesa civil em função da previsão meteorológica. Previsão numérica, ou seja, os resultados de modelos atualizados a cada 12 horas. A previsão de tempo é atualizada uma vez por dia, né? Mas, se necessário, se houver uma mudança repentina, é possível também fazer a atualização. Mas, em geral, é uma vez por dia, e os avisos meteorológicos vão saindo ao longo do dia, dependendo da evolução e das condições também que nós avaliamos. Seguindo, então, professor, nós tivemos aí, então, um panorama geral de como são feitas as atividades no Instituto, e a gente tem um número reduzido de funcionários, 200 funcionários, trabalhando 24 horas por dia para trazer previsão do tempo. Essa equação hoje traz bons resultados, na opinião do senhor? Qual que é o percentual de acerto do CPTEC atualmente? Bom, a previsão ela tem níveis de acerto que são função do tempo que você está querendo prever. Qual a distância do momento atual você está querendo prever? Se você quer a previsão, por exemplo, para amanhã, você está tendo previsões com um acerto acima de 95%, 97%. Né? Aí, se você vai até 5 dias, você já cai esse nível de acerto para a faixa de 80%. E aí, quando você vai se distanciando, tendo previsões para mais longo prazo, por exemplo, você está hoje numa sexta-feira. Se você quer a previsão para a próxima sexta-feira, que já está lá em 7 dias, você vai ter um nível de acerto que vai decair. Por quê? Porque o sistema meteorológico, ele lida com as informações observadas, não é só o modelo. E as observações, elas precisam ser coletadas no maior número de pontos possíveis. Quando você não tem a observação de um certo local, a definição do estado da atmosfera naquele local é incerto, ele cria um grau de incerteza maior, o que gera ao modelo carregar aquela informação durante o tempo e vai diminuindo o nível de acerto conforme mais longe do momento atual você está. Então, para os dias mais próximos, você vai ter um grau de previsão bem maior. Tá certo, professor, muito obrigado mais uma vez. Continuamos aqui linkados diretamente com Cachoeira Paulista. Fernando, a gente estava falando dessa equação, né? 200 funcionários, um custo baixo e um acerto de 95% nas previsões mais imediatas, de 1, 2 dias. Nós temos no mundo aí, né, uma tendência de que as previsões atinjam até 15 dias. Depois disso, já se tem aí o número de ocorrências na atmosfera já fica muito grande. Na sua opinião, o que falta para que o nosso instituto possa ter excelência? Falta mais investimento? Falta uma política de investimento? Falta equipamento? O que poderia ser acrescentado para que esse resultado seja ainda melhor? Primeiro que eu já acho que o CPTEC é um centro de excelência. Eu já acho isso desde a sua criação, lá atrás. A ideia e a dinâmica já era muito boa. Segundo, o pessoal do CPTEC, eles têm o tempo todo se preparado para as mudanças, tanto que estão sempre procurando o melhor computador, aí envolve recursos, interações com satélites, com outros centros de pesquisa. E tem uma coisa interessante, que o CEMADEM,
ele trabalha também com dados do nosso antigo satélite, o SCD-1 e SCD-2, né? E fornece também informações para o CEMADEM. O CEMADEM, que é um órgão também do Ministério, é uma cria do INPE, que interage. Agora, para que tudo isso continue melhorando, atingindo níveis que cheguem a superar grandes institutos e centros de pesquisas climáticas do mundo, tem que haver investimento. O supercomputador, um computador desse porte e de sua função, ele é caro. Mas o que ele traz? Ele traz muitos benefícios, então ele é barato. O que ele traz para a agricultura, a economia que ele traz para a agricultura, a economia que um supercomputador, que ele vai se alimentando de dados cada vez mais. Tudo que acontece, os dados anteriores, os dados que estão acontecendo, os dados que estão pelo mundo, ele se alimenta, isso vai para o cérebro do computador e ele é cada vez mais eficiente. E o pesquisador, ele trabalha com isso. Então, você jogar recursos para um supercomputador, dizer que custa 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, é só fazer a conta o quanto traz de economia, de benefício, de sucesso, por exemplo, para a agricultura, para a questão dos desastres naturais. Ou seja, não é uma despesa, é só um investimento que vai dar muito retorno. Então, o que se precisa é ter coragem. Eu acho que, em termos de governo, políticas governamentais para isso, até tem, mas eu conheço bastante lá no Ministério, mas elas ainda são incipientes, não são corajosas. Tem que haver um arrojo maior para que centros como o CEMADEM, como o CPTEC e como outros centros de pesquisa possam dar muito mais retorno para a sociedade brasileira. Legal. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o supercomputador. O vice-presidente tem razão, realmente o CPTEC precisa desse investimento, mas é depois do intervalo. Um instante só e a gente já volta. Estamos de volta, segundo bloco Brasil Consciência, aqui para você com muita informação no programa de hoje, trazendo o CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo lá de Cachoeira Paulista, que todos os dias fornece para você previsão do tempo atualizada na sua casa, diretamente de todos os jornais do Brasil. O CPTEC também trabalha muito bem com a comunidade e com a imprensa, fornecendo informações não só para todos os órgãos, como foi dito no bloco anterior, mas também para a imprensa. Aquela previsão do tempo que você está acostumada a ver no seu jornal preferido, a origem é lá no CPTEC. Bom, seguindo então a nossa programação, tudo isso que é feito no CPTEC, essa previsão do que vai acontecer no tempo, o que vai acontecer com o clima, não leva em consideração nenhum tipo de exercício de futurologia. Para prever o futuro, os pesquisadores do CPTEC usam a matemática. A gente vai saber um pouco mais do que são esses modelos matemáticos no VT que você assiste agora. A atmosfera ela é regida pela matemática. Como tudo na nossa vida, tem a componente matemática que descreve cada situação. O que seria então a atmosfera? Que é um fluido, e a ideia é que existem equações que governam esse fluido. Então, ele não se movimenta de qualquer forma. Existem modelos matemáticos que descrevem o que vai acontecer no futuro. Lá no passado, começaram esses desenvolvimentos, a questão computacional ainda era muito limitada, mas já se viram que havia essa possibilidade de você prever o futuro baseado nesses modelos. O que são então essas ferramentas matemáticas? É algo que a gente conhece como equações diferenciais, desse tipo parcial, que ela precisa de uma condição inicial
para você conseguir chegar então à sua solução. Isso nos leva a uma situação em que, se a gente conhece então a condição do tempo nesse momento, usando esses modelos matemáticos, a gente consegue prever o futuro. Nessas equações, você tem uma parte que é a advecção desse sistema, para onde ele vai, e uma outra parte é como ele se modifica enquanto ele vai. Então, de forma bem simples, você tem que embutir nessas equações essa questão. Eu tenho uma massa de ar nesse local, eu quero saber onde essa massa estará no tempo seguinte. Mas será que ela vai mudar enquanto ela se desloca? Será que ela vai ficar mais quente, mais frio? Eu tenho que saber como que está o ambiente onde ela vai chegar também. A modelagem ela tem que levar em consideração tudo isso. Todas essas componentes, para que quando essa massa de ar se encontrar num local diferente, eu consiga prever qual será o comportamento dela. Até o que ela vai causar nesse ambiente. Às vezes um sistema intenso, às vezes acontece muita chuva forte, muito vento intenso. Depende muito de como é a situação no local e como é a característica desse sistema que está chegando. Como a atmosfera é algo muito complexo, tanto a gente coloca uma grade no globo, né, para a gente conseguir descrever esse fluido. A gente não consegue solucionar toda essa matemática manualmente ou com um software simples. A gente precisa de um supercomputador para resolver isso em tempo hábil. E a questão, além de você ter que resolver algo muito complexo, tem que ser rápido. Porque senão o tempo de solução acaba sendo muito alto e você não tem utilidade àquela solução. Tem que ser um processamento muito... Tem que ser muito rápido porque você precisa de uma previsão de tempo. Se você levar 10 horas para fazer uma previsão de 12, isso já não te serve mais. Tá aí, então, como é que os pesquisadores, os técnicos do CPTEC conseguem prever o futuro? Não é bola de cristal, é por meio da matemática. Professor Aravecchia, para nós que não temos assim esse conhecimento aprofundado em matemática, como é que é isso? É uma fórmula enorme, x, y elevado ao quadrado, abre colchete. Como é que vocês pegam e fazem com que fórmulas matemáticas consigam descrever para onde vai uma nuvem, se ela vai chegar lá mais quente, mais fria? Sim. A questão de solução da previsão é um problema gigantesco, né? É gigantesco em todos os sentidos, no número de pontos que ele tem que ser resolvido, no tempo que ele tem que ir para frente para ser resolvido, mas também em termos da quantidade de efeitos físicos que eles têm que levar em consideração. Então, para você ter uma ideia, quando a gente estuda lá no segundo grau as equações da física, que tem aquelas equações até de segundo grau, né? Como que a aceleração modifica a velocidade de uma partícula. E isso é uma das equações mais simples que tem dentro do modelo de previsão da atmosfera. E ali dentro tem que ser considerado o efeito da nuvem, tem que ser considerado o efeito do aquecimento da radiação solar, o efeito dos ventos, o efeito do oceano sobre a atmosfera, e todos esses eventos têm que ser codificados em termos de programas de computador. Para você ter uma ideia, um modelo simples de previsão da atmosfera, ele vai ter aí acima de 10 mil linhas de equações para serem resolvidas dentro do supercomputador. Não cabe numa lousa, né? Isso envolve ter um problema gigantesco numa matriz gigantesca, e isso precisa também, para solucionar um problema gigantesco, um computador gigantesco, né? Que envolve um investimento alto
pode se pensar alto, mas se você pensar o benefício que ele traz para uma sociedade como um todo, é um investimento, não um gasto, né? Basicamente isso. O problema é gigante, o número de equações gigantes. Se a gente quiser transformar isso em alguma coisa que a gente conhece lá desde o segundo grau, né? Tá certo. Bom, eu desconheço uma equação com tantas linhas. Já viu algo parecido na sua carreira científica, Fernando? Um problema desse tamanho para resolver? Me mostraram, aí por isso eu nunca fui fazer meteorologia, eu fui fazer engenharia. É mais fácil, né? É mais fácil. Mas eu sei que o pessoal lá do CPTEC, eles estão altamente familiarizados com isso. Isso torna-se até trivial aquelas fórmulas, aquelas equações monstruosas, e que ele fala, não dá para calcular na mão. Ele monta até a fórmula, mas não dá para calcular tudo na mão, então por isso ele precisa do supercomputador. Porque quando usa o processo todo, ele não usa só uma, duas, três equações e modelamentos. Ele usa centenas de equações, são muitas recorrentes. Então, ele monta o problema, ele cria o problema, equaciona o problema e fala para o computador. Agora você fica aí fazendo o trabalho braçal. Só que um supercomputador tem uma capacidade de armazenamento monstruosa, uma velocidade que a gente não consegue imaginar, e aí ele resolve o problema e o pesquisador, o cientista, não gosto de falar muito pesquisador, porque normalmente falam que o cientista americano, o cientista chinês. Quando é o pesquisador, diz que o pesquisador brasileiro. Não. O IBGE tem pesquisador fazendo pesquisa na rua, o IBOP também. Então, nós temos os nossos cientistas, eles fazem ciência. Embora tenha algum trabalho de pesquisa, que é profundo, mas o que se faz pesado mesmo é ciência. Então, o nosso cientista, ele pega tudo isso, monta, joga lá no computador e fica de olho para ver se o computador não faz coisa errada. Tem isso também. O professor pode explicar isso muito bem se ele tiver vontade para isso. Às vezes ele verifica isso. Seria interessante, doutora Aravec, a gente fica aqui tentando imaginar, quer dizer, eu criei lá uma fórmula matemática que diz a velocidade, se eu disser que o vento hoje está em 60 km por hora e que está chegando uma massa de ar polar do sul do Brasil, por exemplo, esse modelo consegue me dizer, olha, essa massa de ar polar vai chegar em algum lugar ali. Quer dizer, a previsão do tempo ela deve ser entendida como algo autônomo, automático, é o computador que faz a previsão. Qual que é o papel do cientista, como disse bem o Fernando, no desenvolvimento no dia a dia, na análise desses dados todos que vocês precisam coletar para conseguir fazer uma previsão de qualidade? A previsão do tempo é uma atividade complexa. Ela inicia lá na coleta de dados, que envolve dados de estação, envolve satélites, envolve aeronaves, navios, boias, uma série de instrumentos que compõem sistemas de observação da Terra como um todo. Então, isso aí não é uma atividade que é um resultado pronto do computador. O computador é uma das etapas, importantíssima, porque sem ele a gente não chegaria num resultado a tempo, mas esse trabalho ele envolve uma cadeia de profissionais, tecnologistas, cientistas, que vão culminar com, antes de disponibilizar o que o resultado do computador está mostrando, analisar se aquele resultado é coerente com a realidade que a gente vive. Porque uma coisa é o que você tem dentro do modelo de previsão, dentro das equações, aquilo forma o que a gente chama de estado do modelo, estado idealizado do modelo. Outra coisa é a realidade, é o que acontece de forma palpável. Então, toda essa atividade não pode ser vista como algo que o computador te entrega de mão beijada, não. Ele envolve uma cadeia de diversos profissionais, desde o coletor de dados, desde do técnico, do engenheiro que calibra os instrumentos que vão a campo, porque muitas vezes você pode ter um instrumento que foge da calibração, então você tem que ter um
profissional, um engenheiro de metrologia que é capacitado para calibrar aquele instrumento, uma série de profissionais de diversas capacitações que vão colaborar com a previsão do tempo. Tá certo, obrigado mais uma vez. Bom, estamos falando dele a todo momento, né, do supercomputador, essa ferramenta necessária aos cientistas do CPTEC para desenvolver previsão do tempo. Vamos agora conhecer o supercomputador, nós estivemos lá e, infelizmente, ele está precisando de uma manutenção. Ninguém duvida da importância da previsão do tempo para o país e para a população, mas a falta de recursos tem atrapalhado a continuidade do trabalho desenvolvido pelo CPTEC. O supercomputador do Instituto, ferramenta fundamental para que se façam os cálculos matemáticos necessários à previsão do tempo, está ultrapassado e já deveria ter sido substituído desde 2015. O nosso supercomputador, nós fizemos uma atualização agora no ano de 2018, né? O computador principal, ele é de 2010, ou seja, ele já está defasado. O supercomputador, ele tem tempo de vida útil em torno de 4 a 5 anos. Nós já estamos com a máquina aqui há 8 anos, né? Fizemos uma atualização agora em 2018, né? E essa atualização nós dividimos a máquina em duas aproximadamente. Então, a atualização ela ficou responsável pela parte operacional do CPTEC e a parte antiga nós estamos utilizando para pesquisa. A garantia para manutenção e troca de peças acabou em 2017 e agora até os dados já gravados correm risco de ser perdidos. Quando a gente adquiriu a máquina em 2010, ela era a 29º supercomputador do mundo. Hoje, atualmente, não está em ranking nenhum. O custo para a aquisição de um novo supercomputador está estimado em 120 milhões de reais, mas não há previsão para que isto aconteça. Além de ser fundamental para dar continuidade aos serviços prestados pelo CPTEC, o novo supercomputador poderia melhorar o serviço já desenvolvido. Essa previsão, para melhorar, nós precisamos melhorar os modelos, e para melhorar os modelos, a gente tem que ter a nossa ferramenta, né, que é um modelo, a outra ferramenta é o supercomputador. Então, saímos de um novo supercomputador mais potente, porque isso é necessário para melhorar os modelos, fazer todo o desenvolvimento e também para fazer a previsão rotineiramente. A máquina ela é utilizada aqui todos os dias do ano, tem uma infraestrutura que mantém essa máquina funcionando, porque as previsões não podem esperar, né? A Defesa Civil não pode esperar, as aplicações não podem esperar, e nós precisamos ter esse sistema funcionando rotineiramente, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Muito bem, quando eu chamei o VT, eu disse que o computador precisava de uma manutenção, né? O Fernando bem disse aqui, na verdade ele precisa mesmo de aposentadoria. Desde 2015 já era para ter sido aposentado o Tupã e adquirido um novo supercomputador. Fernando, essa situação num centro de pesquisa importante como é o CPTEC, fundamental para a agricultura, para a indústria, para a geração de energia. Nós estamos falando de 120 milhões. Né? Tem obras aí, nós podemos listar várias obras de infraestrutura viária, ou se nós considerarmos, por exemplo, o que foi gasto com o projeto do Ciclone Space, R$500 bilhão, nós não lançamos um único foguete ao espaço. O CPTEC está precisando de um supercomputador que custa 120 milhões de reais. O que você diria a respeito dessa situação? Como eu até falei anteriormente, é preciso coragem, acreditar e ter coragem de fazer. Trabalha-se, mas eu vou dar dinheiro para um computador, para gastar 150 milhões para um supercomputador quando eu podia fazer creches. Vou fazer as duas coisas. Coragem. Coragem. Tem que se lançar para fazer. Nesse aspecto, seria importante ter um marketing, porque aí, se você tem um bom marketing, sabendo o que é o CPTEC, o que é INPE, o que é Fiocruz, com um marketing muito bom dos institutos de pesquisa, a opinião pública dá respaldo a isso, dá respaldo que seja tomada uma
atitude de gastar cento e muitos milhões para um computador. Todo mundo sabe o que é o CPTEC, todo mundo sabe a necessidade do computador. Então ninguém iria reclamar se um governo, uma autoridade, um ministro, desculpe, o presidente, gasta dinheiro para um supercomputador, porque sabe que tem retorno. A sociedade estará defendendo a posição desta autoridade, deste governante, em investir num supercomputador. Mas se nós estamos fracos de marketing, fica um pouco mais temeroso a autoridade investir. Doutor Aravec, não vamos colocar o senhor em nenhuma saia justa, não, mas apenas para que a gente não diga nenhuma bobagem. Há alguma sinalização já de que esse supercomputador possa vir em 2019, como se esperava inicialmente, ou não? Ainda vamos aguardar o próximo governo e saber se, de repente, isso vai ser colocado em alguma agenda de investimentos? Então, eu não estou na estrutura de chefias do centro, então eu posso não ter a informação mais atualizada quanto a isso. Mas não é do meu conhecimento que tenha visto esse aporte de recurso. Certamente, se tivesse há mais tempo, certamente a gente teria sido informado, porque seria uma boa notícia. Então, a não ser que tenha sido elencado nos últimos dias, não tenho notícia de que esse recurso tenha sido destinado no próximo orçamento. O que é uma pena, porque quando a gente, em termos de ciência, incorpora mais conhecimento dentro desses códigos de computador do modelo, ele vai se tornando mais pesado. São mais contas para serem feitas internamente dentro do programa de previsão numérica. Então, você precisa ter um computador não só mais atualizado, mas também com maior potência de computação. Felizmente, a área de computação evolui e isso, em termos de investimento, não aumenta tanto. Até, às vezes, cai um pouco o investimento se você pensar em valores numéricos. Ele tem uma capacidade maior, vai atender a nossa necessidade de incorporar mais ciência para trazer mais detalhamento, mais realismo para dentro dos resultados. Então, você precisa ter esse aporte de investimento rotineiro, a cada 5 anos, pelo menos, uma atualização efetiva. É um recurso que, como o Fernando falou, é pouco, 100 milhões de reais. Só o programa de satélite geoestacionário da NOAA, desse GOES-16, GOES-R, programa GOES-R, foram 12 bilhões de dólares que eles investiram. E eles não iam jogar dinheiro fora, né? É um investimento que reverte em benefício para a sociedade, redução de desperdícios, redução de danos por desastres naturais. Então, a previsão do tempo e estudos climáticos, ela tem que ser elencada como algo estratégico para um país do nosso tamanho. Perfeito, professor. Vou fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando. O senhor já atendeu o telefone de alguém que ligou aí querendo saber se ia chover no sábado ou no domingo, que ia fazer um churrasco, uma festinha assim, não? Já atendi. Eu fui chefe da divisão de operações por 5 anos. Então, nesse período, a gente atende a demanda da população nos mais diversos interesses. Desde um evento, por exemplo, evento jornalístico. Então, eles precisam saber se eles precisam de uma programação especial para algum evento de esporte, por exemplo. Alguém que vai fazer um casamento na praia precisa saber se aluga uma tenda ou vai estar tempo bom e não precisa se preocupar com chuva. E até mesmo a gente recebe ali no setor de operação donas de casa preocupadas se ela pode lavar a roupa hoje e vai ter tempo bom para secar a roupa no varal. Lógico que estou falando de exemplos de menor magnitude, mas a gente tem
por exemplo, com relação a tempo severo, por exemplo, a atividades de aportagem, de atividades portuárias, de carga e descarga de navios, são muito afetados por eventos de tempo. E em caso de transtorno desse tipo, o prejuízo é imenso. Você poderia dizer que um porto fechado desnecessariamente por 1 ou 2 dias seria o prejuízo, por exemplo, da compra de um supercomputador. A diária de um navio parado e de todo um sistema de embarque e desembarque de porto parado é muito maior que isso. Isso sem falar, por exemplo, de situações de danos ambientais, por exemplo, a portagem de petroleiros em situações de mar severo e vendaval podem causar desconexão tubos de carga de petróleo, que causam dano ambiental altíssimo, de grande amplitude, e que aí a empresa envolvida nisso vai arcar com multas ambientais e a natureza vai sofrer danos que poderiam ter sido evitados. Legal, obrigado ao Dr. Araveca, mais uma explicação interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Um instante só. Estamos de volta ao terceiro bloco do Brasil Consciência com muito mais informação para você, falando hoje a respeito do CPTEC, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos lá de Cachoeira Paulista. Estamos aqui com o Fernando Moraes, que é o vice-presidente do SINDCT, e também com o professor Dr. José Antônio Araveca, que está nos explicando tudo a respeito do funcionamento do Instituto. Bom, nós falávamos no bloco anterior a questão do levantamento de recursos, o marketing. Olha, a gente está fazendo a nossa parte aqui com o Brasil Consciência na tentativa de tentar, com o objetivo de tentar difundir o conhecimento científico. Mas o CPTEC faz um trabalho muito sério nessa área. Eles têm diariamente a prestação de serviço com uma previsão do tempo feita lá mesmo no CPTEC, por profissionais do CPTEC, está disponível na internet, tanto no site da instituição quanto no YouTube. Além disso, eles também têm outros serviços com a Defesa Civil e um app, um aplicativo que você pode manter no seu celular para saber se vai chover no seu churrasco, se você pode montar tranquilamente a tenda para fazer o seu casamento ou qualquer outro evento que lhe interesse. Vamos assistir no VT como esse aplicativo funciona. Olá, esse é um explicativo do aplicativo SOS Chuva. Esse produto, ele visa reduzir a vulnerabilidade da população no evento de tempestades severas, ou seja, o que a gente chama previsão a curtíssimo prazo. Esse daqui é o aplicativo SOS Chuva e aqui é o menu. O menu nós temos diversos itens que podem ser selecionados. Nós vamos falar agora sobre chuva em tempo real. Como interpretar isso? Nós temos, apertando aqui neste item, nós temos um menu que informa o que quer dizer cada cor. Então, aqui, onde não tem cores, é onde não está chovendo. Onde está verde, amarelo e vermelho, é onde está ocorrendo a chuva. Se colocarmos a barra, nós vemos que azul, chuva mais fraca, a verde, amarela, moderada e vermelha, chuva intensa. Então, se a gente retira a barra aqui, nesta região aqui é onde está havendo chuva intensa. Nós podemos ver aqui na região próxima a Cananéia, essas regiões em vermelho são regiões onde tem chuva bastante intensa, e se essa tonalidade de vermelho for bastante forte, pode até estar associado com chuvas de granizo ou grandes intensidades. Muito bem, vamos voltar à Cachoeira Paulista com o Dr. Araveca. Doutor, como é que está funcionando a divulgação desse trabalho, a previsão do tempo imediata, se está chovendo agora, nesse momento? Essa é uma nova, digamos assim, uma nova vertente dos serviços que vocês têm oferecido, não é correto? Via aplicativo, né? Via aplicativo, né? No celular da pessoa. O aplicativo ele traz a informação de uma forma bem prática para o usuário, né? Ele não precisa estar
em casa, não precisa estar com o computador ligado, e ele tem, dentro da atividade dele, da forma mais prática possível, acesso a essa informação da previsão imediata, que é de curtíssimo prazo, né? O que vai acontecer, né, durante essa próxima hora, as próximas 2 horas. Isso é muito útil para diversas atividades, né? Desde do nosso deslocamento diário, mas também para aqueles que têm alguma atividade que a meteorologia impacta, né? A chuva pode impactar ou o vento pode impactar. Desde a agricultura, né? Por exemplo, na agricultura, uma atividade que é muito impactada pelas condições do tempo é a aplicação de defensivos, a adubação, né? E ter essa informação de uma forma prática através do aplicativo é extremamente útil. Mais prático do que ligar aí no Instituto e perguntar para o senhor, não é isso? Mais prático porque você não depende de ter, às vezes, um meteorologista disponível. A informação que o meteorologista já analisou vai estar lá disponível na palma da tua mão, digamos assim, no momento que você tiver a necessidade, sem precisar ligar para uma telefonista e esperar o meteorologista te atender. Fernando, serviço de qualidade, alta especialização tecnológica e de alta relevância para a sociedade, fornecida por um instituto de pesquisa público, de forma gratuita, no celular das pessoas. Se você contar isso para alguém na rua, a pessoa acha que é mentira, não acredita que é o Brasil. Por que isso acontece? Voltamos à questão do marketing, da informação não muito bem divulgada e da própria população, do interesse. Ela sabe que está no celular, vai pegar no celular, vai ver a previsão meteorológica, mas ela não vê a profundidade da coisa. Um trabalho como esse que está sendo realizado aqui nesse estúdio já é uma boa ferramenta. O nosso sindicato, o SINDICT, que é o patrocinador desse evento, o divulgador patrocinador, tem uma preocupação, já conversamos com as nossas jornalistas para aprofundar esse trabalho, porque nós precisamos vender o nosso peixe. Inclusive, eu queria falar o seguinte, Super Tupã, ir para o banco de reservas ou ir para a aposentadoria, vai precisar de 100 e poucos milhões. Precisamos de aliados, e eu conheço razoavelmente bem a malha política no Congresso Nacional. Um grande aliado que nós temos é a bancada ruralista. Eles não têm medo de apresentar um projeto de lei ou de uma emenda ao orçamento que venha a trazer os recursos para um tipo de coisa que os interessa e ajuda muito. Ou seja, vender o peixe para a bancada ruralista. Mas ainda na questão da obtenção dos recursos, e aí a gente teria que começar um outro programa para fechar essa questão, mas vamos apenas pincelar aqui. Perfeito. A bancada ruralista que necessita de um serviço de meteorologia eficaz, diário, ela não poderia dispor de algum recurso? O produtor rural não poderia dispor de algum recurso para financiar projetos, para financiar institutos como o CPTEC? Não seria o caso, de repente, de, vou falar um palavrão aqui, criar o imposto do CPTEC junto aos produtores rurais ou algum outro mecanismo de financiamento que possa tirar do setor privado, que tem poder econômico, um recurso que para eles é pequeno e que pode gerar um serviço de grande valia? Quando você fala em criar imposto agora, você dá uma crise lá no Paulo Guedes. Morreu uns 3 lá, O Paulo né? Guedes infarta. Mas não é necessidade de criar um imposto. Do próprio recurso que a bancada do agronegócio obtém através do trabalho, dos seus investimentos e tudo mais, uma pequena parcela desse recurso eles conseguiriam. Mas se eles entrarem por esse viés, eles vão fazer um centro para eles mesmos. Eles fariam para eles, mas eles não querem administrar isso. Eles querem administrar trator, querem administrar
exportação. Então, é muito mais fácil convencer uma bancada como a bancada ruralista de que tem dinheiro em tal lugar, em tal ponto do orçamento, e eles colocarem uma emenda. Ou de colocarem uma emenda modificadora do que já existe para poder esse recurso aparecer em 2019. Isso eles fazem facilmente. Eles são uma bancada grande, numerosa, influente, e eles têm peso. Peso em qualquer governo. Não estou falando do governo que está acabando, no governo que vai começar, no governo que acabou. Não, eles têm peso sempre. Porque eles fizeram todo um suporte para que o Brasil conseguisse melhorar as condições. Foi a bancada ruralista. Teve um pequeno ruído aí nos últimos anos, que foi a queda nos preços das commodities. Mas se conversarmos, se aportarmos a essa bancada, dá para fazer um trabalho bom. E muita coisa pode acontecer. Tá certo, então, estamos encerrando mais um Brasil Consciência. A gente espera ter trazido para você informações pertinentes sobre a comunidade científica e que afetam aí o seu dia a dia. Professor Aravecchia, muito obrigado aí por ter nos atendido, se disposto aí no seu horário de trabalho a nos atender. E vamos mandar o SINDICT a nossa canequinha que nós fazemos aí a entrega a todos os nossos convidados. O senhor, infelizmente, não pôde estar presencialmente aqui, mas pela disponibilidade, por ter feito essa nossa videoconferência, também enviando uma aí para o senhor. Um abraço, espero que o senhor tenha uma boa semana de trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Instituto, sobre as atividades do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. É gratificante saber que tem aí o apoio de vocês nessa defesa da manutenção do CPTEC, porque é muito importante que a gente mantenha os investimentos para poder cumprir a missão dentro. Tá certo, muito obrigado, doutora Aravecchia. Nós estamos ficando por aqui, mas você fica antes com o comentário econômico da nossa economista Renata Belzuncis, do Diese. Até a semana que vem, a gente se vê. Tchau. Com Jair Bolsonaro eleito, todos temos o enorme desafio de entender o que pensa o novo presidente a respeito da economia. A ausência do candidato nos debates e um programa de governo pouco detalhado não deixou claro quais são suas intenções. Com relação aos que vivem do trabalho e aqueles que se preocupam com uma maior igualdade social e uma maior distribuição de renda, eu gostaria de chamar a atenção imediatamente para 3 itens. O primeiro deles é a reforma trabalhista. O governo deve manter e aprofundar a reforma trabalhista, que modificou mais de 100 itens da CLT e retirou uma série de direitos. Está sendo proposta a carteira de trabalho verde e amarela, que é um contrato diferenciado com relação ao atual e pode ainda rebaixar mais direitos. Um outro item é a Emenda Constitucional 95 ou a PEC do teto dos gastos, que é um limitador para os gastos do governo, inclusive com setores essenciais, dos quais depende a população mais pobre. Imediatamente eleito, Jair Bolsonaro e sua equipe já falam com bastante veemência, com bastante entusiasmo da reforma da Previdência. Nos mesmos moldes que vinha sendo desenvolvida pelo governo Temer, em que aumenta o tempo de contribuição e aumenta a idade mínima para fazer jus à Previdência Social, e ainda caminhando em paralelo a um novo sistema, que é um sistema de capitalização, onde o servidor público e o trabalhador privado ou o trabalhador autônomo que contribui faz uma poupança para usufruir durante a velhice. Esse modelo foi testado no Chile e esse modelo já provou que cada vez mais idosos naquele país ingressam na pobreza, sem garantias mínimas de usufruir um rendimento sem se tornarem pobres depois de velhos. Esse é um desafio imenso. Todas essas medidas demandarão um extremo esforço da sociedade, tanto em entender quanto em combater entre aqueles que dependem de trabalho e querem uma maior justiça social.